Bom dia, boa tarde, boa noite. Ahn, Vocês sabem, né, que eu tenho autismo, quem acompanha meus vídeos, né? E uma das comorbidades do meu autismo é a epilepsia, tá? Porque eu que estudo, né, há 5 anos sobre autismo, é muito raro um autista não ter comorbidades. Comorbidades são doenças associadas ao autismo. Autismo não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas é muito raro isso neuropediatra especialista em autismo explicou na internet. Muito raro um autista não ter comorbidades, tá? Tá, mas uma das minhas é a epilepsia. E hoje eu vou falar da epilepsia, tá? A minha primeira epilepsia foi aos 12 anos, tá? Eu tava almoçando com a minha família. Eu tenho 3 irmãos, tava meus três irmãos, meu pai e minha mãe. Estava almoçando, eu tava alegre, almoçando com eles, falando. E como eu estudava de manhã, né? E eu ficava muda na escola por causa do meu autismo, eu não conseguia socializar na escola, né? Então eu chegava em casa meio-dia para almoçar com a minha família, tinha muita coisa trancada, né? Então eu falava durante a hora do almoço e falava sem parar em casa, tá? Tipo, pra descarregar daí, né? Eu tava falando, e de repente eu tive essa minha primeira convulsão, que até quando eles olharam, eles achavam que eu tava me engasgando, né? Daí eles viram que eu não tava me engasgando, que eu tava tendo uma convulsão. Daí meu pai me pôs no carro, né? E pra me socorrer e tal. E tal. E aí acabou me levando num neurologista e tal, tudo e tal. Aí onde eu fiz meu tratamento e tal. Mas não é isso que eu quero dizer. Quando eu tava no carro, desmaiada, porque eu tenho a convulsão, eu desmaio uns minutinhos e depois acordo. É assim que é a minha epilepsia. Quando eu estava desmaiada no carro dos meus pais, né? Isso no ano de 1992, 12 anos, eu tive, não sei, alguns podem dizer que é verdade, alguns podem dizer que é imaginação, alguns podem dizer que é um sonho. Não sei. Estava desmaiada. Eu sonhei que eu estava no céu, eu e meu anjo da guarda. E a gente voava. E daí ele perguntou se eu queria ir com ele. E eu comecei a enrolar meu anjo da guarda, tá? E a gente conversava e voava. Até que ele falou assim: Tu tá me enrolando? Tu quer vir comigo ou não? Daí eu falei: Não, eu quero ficar com meus pais. Foi quando eu acordei no carro, tá? Então é uma coisa que até hoje eu não tenho respostas, tá? O que eu fiz foi perguntar para um neurologista, né, se a gente pode sonhar durante uma convulsão. E ele disse que não tem como sonhar. Tu pode até ver uma figura, uma imagem, assim, tipo uma alucinação, né? Na hora que tu tá desmaiada ou tendo a convulsão. Sentir um cheiro diferente, ver uma figura diferente, uma imagem diferente. Mas sonhar, não. Então, essa é uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? E que eu levo muito a sério. Para mim é como se eu tivesse tido uma oportunidade de continuar, né? Me dado uma oportunidade de continuar. E dos meus 12 anos até hoje, que eu tenho 45 anos, eu tive muitas convulsões, né? Na adolescência eu tive convulsões porque teve uma época que eu era irresponsável, que daí eu ia para as festas com as amigas, tomava bebida alcoólica. Não pode tomar bebida alcoólica tira o efeito do anticonvulsivo. Então eu passei por essa fase. Teve a fase da adolescência também, que eu tenho que tomar um remédio anticonvulsivo de 8 horas, que eu vivia esquecendo de tomar o remédio. Eu também tinha. E teve a fase do estresse, porque o psicológico interfere nas convulsões, sim. Então teve a fase que eu tive momentos muito estressantes que fizeram eu ter convulsões, né? Que nem ano passado, que eu tava num estresse muito grande, que eu tava tendo uma convulsão por mês, que foi quando, né, o médico da família dobrou, né, a quantidade de anticonvulsivos que eu tomo. Agora eu tô tomando 7 por dia, né? Mas eu sempre me senti protegida,
porque eu já tive muitas vezes na rua, em casa, no banheiro, e eu nunca... Imagina se eu bato a cabeça, imagina se eu sou atropelada, imagina, né, se eu me quebro, e nunca aconteceu isso. Para vocês terem ideia, gente, uma vez, eu tinha 20 anos, e eu briguei com uma pessoa que eu ficava. Eu era muito apaixonada, né? E saí lá da casa dessa pessoa muito brava, muito brava. E daí eu liguei pra uma amiga dizendo, pedindo pra almoçar com ela, né? Que eu queria conversar, desabafar e tal, né? Ela falou, tá bom, tô te esperando aqui pra almoçar e tal. E no caminho, né? Eu peguei ônibus e tudo, desci, eu tinha que caminhar um trecho até a casa dessa minha amiga. E no caminho eu tive uma convulsão. Só que eu caí na rua. E na frente, onde eu tava desmaiada, tinha um caminhão. E ele ia mesmo dar uma ré. Ele ia passar por cima de mim, gente. Eu tenho até a marca dessa convulsão aqui, ó. Eu fiquei me batendo, era sol de 40 graus. Eu não sei se vai aparecer a marca. Aqui, ó. Aparece a marca ali um pouquinho, ó. Eu tinha 20 anos, hoje tenho 45, aparece a marca ainda. Porque eu fiquei me debatendo no sol de 40 graus no asfalto. E ele diz que não, que veio na cabeça dele. Sai do caminhão e olha pra trás. Porque eu tava deitada, né, gente? Não tinha como ver pelo espelho, pelo espelho, nada. E ele abriu a porta do caminhão, olhou pra trás e viu eu desmaiada ali. Daí ele me socorreu, daí logo veio a minha amiga ligou pros meus pais, tudo, e daí me levaram pra, né, uma clínica pra ser atendida, tá? Uma vez eu estive no banheiro, lá em casa, quando eu morava com meus pais ainda, que eu morei com meus pais até os 25 anos, até, né, eu casar. Eu tava tomando banho, eu tava me secando. E a minha mãe disse que sonhou que eu tava tendo uma convulsão. E daí ela foi lá, bateu na porta do banheiro, me chamou. E como eu não atendia e não respondia, ela já deduziu, né? Daí eles arrombaram a porta do banheiro e tava eu lá desmaiada. Vê se isso não é proteção, gente. Vê se isso não é proteção. Uma vez eu tive também, no retrasado, eu tive aqui perto de casa, eu ia mesmo no mercadinho comprar um pote de sorvete, fui sozinha, né? Porque meu marido mesmo tinha feito uma cirurgia, tirado pedra da vesícula, então eu não poderia, e o Gabriel ficou com ele. E no caminho eu tive. E quando eu tenho convulsão, não dá nenhum aviso, não dá nenhum sinal, nenhum alerta. Isso que é o mais complicado da convulsão. Não se sente mal antes. Só que quando eu tive essa convulsão, eu não sei como, é como assim, ó, vamos te proteger. Eu fui aos pouquinhos, sentando na calçada, e daí eu tive a convulsão. Foi quando os vizinhos vieram me socorrer, tudo e tal. E daí avisaram meu marido estava mesmo feito cirurgia, daí não podia sair de casa, mas avisou meu cunhado e tal, tudo, que foram comigo no hospital geral, né? Então eu sempre falo, assim, ó, gente, não importa a religião, desde que a religião não faça mal para os outros, desde que a religião não pegue dinheiro, né? Não explore os outros, né? Porque todo importante é acreditar em Deus, na minha opinião. E eu acredito muito, assim, sabe, que apesar de tudo, de todos os problemas que eu passei e passo, né, que eu tenho uma proteção espiritual muito maravilhosa, né? É uma doença muito ruim, a epilepsia, porque ela queima neurônios e tal, né? Muito ruim, tem que tomar um monte de remédio, que eu sei que tem efeitos colaterais. Mas eu podia não estar mais aqui, na minha opinião, né? Esse vídeo, assim, gente, quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Cada um tem o direito de ter a sua opinião, a sua fé ou não fé, né? Mas eu queria compartilhar para vocês, porque eu acho, assim, uma coisa muito importante da minha vida. E isso é um diário, né? A minha página é um diário. Então, eu queria muito compartilhar com vocês como a fé, como a gente não tá sozinho. Cada um tem seu anjo da guarda, tem sua proteção espiritual. E como, assim, não cai uma folha de árvore sem a permissão de Deus, tá? Então fica essa reflexão, tá? E esse desabafo, como é que eu dizer, contando uma parte da minha história para vocês, tá? Beijo no coração. Curte agora, curte, comente e compartilhe, tá? Para que a gente possa chegar a mais pessoas. Fiquem com Deus.